Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada desta semana define que nada do que conquistou em sua vida veio fácil. Sem luxos em sua vida no Ceará, ela precisou conciliar trabalho e estudos para realizar seu sonho de ser enfermeira. Depois de formada, ela começou a trabalhar e assim ficou até perceber algo grave. Havia ficado estagnada em um emprego sem expectativas de crescimento. Com isso, ela se jogou de cabeça no mundo dos concursos, ralou bastante e o esforço foi recompensado. No mesmo dia, ela recebeu a aprovação em 2 concursos importantes: a residência de enfermagem e pediatria em um hospital que é referência na área, além de enfermeiro assistencial na Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará. Nesta última conversa de 2021, estou aqui com a aluna do GRAN e agora duplamente aprovada, Carol Chaves. Carol, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui Obrigada. conosco hoje. Para mim é uma honra estar aqui sendo entrevistada por você. Nunca nem imaginei tá acontecendo isso comigo. Para mim está sendo um prazer. É um prazer meu, uma honra receber os nossos alunos aqui neste canal e contar boas histórias que vão inspirar tantas pessoas. Agora, antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber todos os vídeos que lançamos aqui em primeira mão. Toda quinta-feira, há mais de 3 anos, um novo vídeo aqui no canal Imparável para você. Carol, a sua decisão pela enfermagem veio aos 21 anos, após passar por um período indo constantemente ao hospital. Como é que foi isso? Isso. Aos 21 anos eu tive que acompanhar uma pessoa próxima e aí essa pessoa passou por muito tempo, no hospital, mais de 3 meses internada, e foi aí que eu tive contato maior com o pessoal da enfermagem, né? E vendo o trabalho ali da enfermagem de pertinho, eu vi que a minha vocação era aquela também. Achava lindo, né? Com aquela equipe unida, trabalhando, dando seu melhor, né, para o paciente. E eu me encontrei. E foi aí que eu decidi fazer enfermagem, em 2011. E como foi seu ingresso na faculdade? Já foi direto na particular, tentou primeiro a federal, passou logo de cara, como é que foi? Não, na verdade, eu fiz particular, mas eu sempre trabalhei, desde os 18 anos, eu comecei a trabalhar. Porque meu pai não tinha muitas condições financeiras, né? E também para ingressar na faculdade particular também, as mensalidades eram bem altas, né? Então, eu precisava trabalhar para poder pagar também a mensalidade, porque meu pai me ajudava, mas só o meu salário também não dava, e nem só o salário do meu pai, né? Então, eu tinha que trabalhar para poder bancar, né, a faculdade. E assim, eu terminei a faculdade. No meu último semestre, eu saí do emprego para poder me dedicar mais ao TCC, e foi aí que também surgiu uma oportunidade de um estágio extracurricular na época. Trabalhei no Fujisan, que é um hemocentro particular aqui no Ceará. Deus me abençoou, né, com essa graça de ter esse estágio, e quando foi em 2015 eu me formei. Como é que era a sua rotina quando você trabalhava, estudava, fazendo faculdade, faculdade Ah, era puxada, bem, evidentemente? Como é que era era? bem puxado. Eu trabalhava todas as manhãs, vida em 2020, foi isso, ano passado. Eu comecei a trabalhar, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em 2015, e logo Deus me abençoou, abriu uma porta de emprego e eu comecei a trabalhar. Sendo que foram se passando os anos, passou um ano, 2, 3 anos, e quando foi em 2020, Gabriel, a minha ficha meio que caiu, sabe? Porque eu já estava nesse determinado emprego já há 6 anos, ano passado, e era uma sobrecarga de trabalho muito grande, sabe, Gabriel? Tinha dias que eu não tinha nem horário para sair, era muito puxado, eu não tinha às vezes nem horário para poder comer, sem falar na questão do salário, que a inflação subindo, mas o salário praticamente aumentando pouquíssimo. E foi muito difícil, assim, e infelizmente, eu acabei me acomodando por muitos anos, sabe, Gabriel?
E a minha ficha caiu ano passado que nada ali iria mudar. Quem tinha que mudar era eu. Eu precisava mudar, porque senão iam passar mais 7, 8, 9 anos, ia continuar na mesma. Sem falar nas dificuldades financeiras que eu acredito que muitas pessoas vêm enfrentando, né? Essa inflação altíssima aqui no nosso país. Também a contrair algumas dívidas no decorrer da minha vida. Então, foram N fatores que fizeram eu tomar uma decisão na minha vida, de decidir começar a estudar para concurso. Além, como eu já falei, da sobrecarga de trabalho, eu queria ter uma qualidade de vida melhor, poder trabalhar em um ambiente com a carga horária menor, com salário mais digno, porque a nossa área de enfermagem é uma área, assim, muito puxada, nós lidamos com seres humanos, né? Então, é muita dedicação, é muito cuidado, porque a gente lida com um ser, com a família de outra pessoa que nós não conhecemos. É o amor, nós cuidamos de o amor da vida de outra pessoa, né? Então, é muita responsabilidade. E eu não queria mais estar naquela situação que eu estava. Muitos anos tendo aquela rotina pesada, sem melhora, carga horária exaustiva. Então, eu tomei uma decisão. Eu quero estudar para concurso, eu É. quero mudar minha vida. Depois de 100 anos, 6 anos, 6 anos. 6 anos estagnada ali, você percebeu que precisava, que era você que tinha que mudar porque o lugar não ia mudar, né, Mudar, para você. E antes tarde do que mais tarde, né, como diz com no certeza. escrito aqui. Então, você percebeu, demorou um pouquinho, mas percebeu que precisava agir e viu no mundo dos concursos um caminho plausível, né, para mudar a sua vida. Com Você certeza. trabalhava muito, como você disse, né, uma rotina puxada, não tinha hora para sair, não tinha tempo, às vezes, nem para se alimentar, como você colocou. Como é que você fez, então, para estudar para concurso nesse contexto? Gabriel, foi fácil não, mas se várias pessoas conseguiram, por que que eu não conseguiria? Então, eu abri mão das minhas folgas, né? Porque eu sempre trabalhei na escala 12 por 36. Então, eu trabalhava de 7 às 7 e no outro dia eu estava de folga. E aí, no outro dia, estava de 7 às 7. Então, eu tinha 24 horas livre, né? Para poder estudar. Então, eu estudava todas as minhas folgas. Foi quando isso, todas as minhas folgas, exatamente. Mas quando eu saía do trabalho, eu não conseguia. Realmente eu saía tão exausta que eu não tinha cabeça para pegar no livro e poder estudar. Então, eu dedicava realmente aos meus estudos nas minhas folgas. Então, renunciei muita coisa para poder focar nos estudos, né? Então não era um formato de estudo dia sim, dia não, né, Era, basicamente. Dia sim, dia não, exatamente. você organizava com base na sua agenda de trabalho, Isso, um momento de folga, e é um trabalho muito exaustivo, né? Como você colocou, um trabalho que lida com a vida das pessoas, que tem aquela pressão. Você trabalhou, se não me exato. engano, onde você trabalhava? Em que área especificamente, né, Eu do hospital? trabalho, pronto, eu trabalho em centro cirúrgico. Sempre Centro trabalhei em cirúrgico. centro cirúrgico, isso. Então ainda mais estressante do que, vamos dizer assim, o dia a É, dia rotina bem puxada. tradicional. É, E você usou as folgas como o espaço ali para se preparar. Como é que você exato. conseguiu lidar com o cansaço? Imagino que, mesmo estudando só no outro dia, veio a conta depois, né? Porque uma atividade desgastante como essa demora um pouco para recuperar. Até por isso que existe a escala, né? Exato. Mas, Gabriel, a minha vontade de mudar minha vida era mais forte do que nunca, mais forte do que tudo nesse mundo. Eu acordava pensando nos meus livros, ia dormir pensando nos meus livros. Então, assim, quando a gente está determinado realmente com aquele projeto, quando a gente está realmente focado, então eu acredito que nada desse mundo pode te derrubar. Então, eu queria muito mudar minha vida, mudar a situação que eu me encontrava, porque eu já não aguentava mais, já estava afetando já o meu psicológico. Tinha dias que meu marido
presenciou muito de eu chorar, porque eu já não aguentava mais, porém eu não tinha como sair do emprego por causa das condições financeiras, né? Eu não poderia, tinha os meus compromissos dentro de casa, e só o salário do meu esposo também não ia suprir as nossas necessidades, então tive que acabar me sujeitando de trabalhar e tendo que estudar. Não tive, acho que a vida, a rotina, é a realidade de muitos brasileiros, né? Trabalhar e estudar, né? E como você estudava? Como é que era seu método? Como é que você começou Ah, a se organizar, né, para a coisa dar certo? pronto, eu estudava assim, Gabriel. Eu acordava cedo, como se eu fosse trabalhar. Acordava no mesmo horário, e aí, eu começava a estudar às 8 horas da manhã, mas eu sempre, dentro de 1 hora, eu tirava de 10 a 15 minutos para poder descansar, tomar uma água, comer alguma coisa. Foi até dicas que eu vi do professor Fernando Mesquita, que eu adoro ele, do GRAM, né? Então, assim, várias das dicas dele que ele dá no Instagram, eu coloquei em prática também. Então, eu parava para almoçar meio-dia, de 12 às 13, e depois que eu voltava do almoço, começava de novo. Meu limite, Gabriel, sempre era até 6 horas da noite. Eu não aguentava mais, era o meu limite, é onde o meu corpo aguentava, porque cada um sabe o seu limite, né? Se você não tiver aquela pausa, como o professor fala, sua concentração vai cair e você não vai assimilar aquele assunto novo, né? Então, eu sempre segui essas dicas aí do professor Fernando, junto com a da professora Fernanda também, né? Que ela sempre nos orientava nessa questão dos estudos. E o meu limite era esse, 6 horas da noite, porque também tinha os afazeres de casa, né? Porque eu sou uma pessoa casada, tenho que cuidar da casa, do marido, então tinha que conciliar tudo isso, né? E quando que você começou a ver frutos ali da sua dedicação? Gabriel, assim, quando eu comecei no mundo dos concursos, eu tive 3 reprovações seguidas, né? Que foram assim um baque bem grande para mim. Como eu falei, eu comecei a estudar em 2020, em fevereiro, foi quando saiu o edital do JF, que é um hospital de referência aqui no Ceará. E aí eu comecei a estudar, mas eu comecei a estudar quando o edital saiu. Enfim, né? Comecei. E aí a prova foi em outubro, infelizmente eu não consegui atingir a nota de corte, fiquei super triste, porque realmente eu me dediquei. E quando foi em novembro desse mesmo ano, 2020, eu fiz também a prova da residência Resmut Ceará para pediatria, que é a área que eu atuo, né? Eu gosto da parte de pediatria, então tentei também. Infelizmente, também não consegui. Eram só 4 vagas e eu fiquei em sétimo lugar. Quando foi em dezembro, me dedicado muito. Tinha feito muitos projetos para 2021, sonhando com a aprovação dessa para mudar a situação a qual eu estava. Eu fiquei muito para baixo mesmo, sabe? Mas eu conheci o GRAM. Eu não conheci o GRAM. Conheci o GRAM. E aí, através da professora Fernanda Barbosa, quando ela começou a divulgar o projeto dela, que a mentoria começando do zero, sendo que o projeto foi lançado em outubro, mas eu só comecei em dezembro. E foi ali que eu decidi mudar a minha vida. Não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso desistir do meu sonho. É. Eu tenho que agir, eu não posso ficar chorando pelo fato das minhas perdas, né? Porque a gente não está preparado para perder, a gente só acha que é fazer uma prova e passou, e não é por aí. Tem toda uma preparação, tem a questão do psicológico. E aí comecei a estudar pelo GRAM em dezembro do ano passado. E me diz uma coisa, você trabalhava no centro cirúrgico como Isso, enfermeira, teve uma isso, pandemia e tem uma pandemia ainda que está ainda acontecendo, né? Como é isso. que você, seu marido, família enfrentaram esse momento, essa situação tão difícil? Nesse percurso, Gabriel, eu comecei, como eu falei, eu comecei a estudar
em fevereiro de 2020, já quando saiu o edital do IJF, e logo em seguida veio a pandemia, né? Dias depois. E aí, em maio do ano passado, meu esposo adoeceu. Ele teve Covid, ele ficou realmente muito ruim, nós levamos ele já nos últimos dias para o hospital, porque nós ficamos com medo, né, eu principalmente que vi ali a situação de perto. Então, com 12 dias da doença, eu levei meu esposo para o hospital, porque ele já tinha chegado no limite dele. Ele chegou no hospital saturando 85, com 50% dos pulmões comprometidos, e teve que ficar internado. Passou 9 dias internado no Hospital São Camilo, aqui em Fortaleza. E foi, assim, dos piores momentos, assim, da minha vida, sabe? Porque a gente, como da área da saúde, a gente vendo, assim, a dor do outro de perto, e quando acontece com alguém que você ama, então você pensa lá o que você vai perder, né? Aquela pessoa. Então, foi muito difícil para mim. E ter que se me distanciar dele, né? Porque ele ficou 9 dias internado longe de mim, porque não poderia ficar nenhum tipo de acompanhante. Só se os acompanhantes eram aceitos, só se fossem idosos, que não era o caso dele. E foi muito difícil, sabe? Foi bem no começo da minha trajetória nos concursos, né? Foram 3 meses depois. E foi muito difícil, sabe, Gabriel? E graças a Deus ele conseguiu se recuperar. 9 dias depois ele veio para casa. E aí meti a cara nos livros de novo, né? O maridão estava recuperado. É. E aí a gente voltou em ação de novo. E aí avança para dezembro de 2020, você conheceu o GRAM, começou a estudar, seguir ali os Isso, materiais. E como é que foram as provas exatamente. em 2021? Já começou a bater na trave antes de dar certo? Como é que foi? Começou a bater na trave. Eu entrei no GRAM, né, em dezembro do ano passado, pela mentoria, começando do zero. Então, a professora Fernanda, né, foi um projeto da turma 1, né, foi a primeira turma da professora, e foi maravilhoso. Cada aula que eu assistia, mais apaixonada eu ficava. Assim, cada fase era algo que me encantava mais apaixonada eu ficava por cada aula, porque eu foquei realmente no projeto, sabe, Gabriel, porque muitas pessoas acham que o projeto é mágica, e não é por aí, né? Você tem que abrir mão, pagar o preço, renunciar. E eu, e eu paguei o preço realmente e me envolvi no projeto. Então, abrir mão de estar com a minha família, abrir mão de passear, abrir mão de descansar depois do almoço, de assistir um filme, e levando o projeto sempre a sério. Quando foi em junho desse ano, eu fiz a seleção da prefeitura, aqui de Fortaleza. Não fiquei numa classificação muito boa, bati na trave. Fiquei cento e pouco, tinha muitas vagas, mas meu foco maior era o FunSaúde. FunSaúde era o meu sonho, né? De conseguir essa aprovação. E quando foi em outubro desse ano, né? Foi dia 24 de outubro, eu fiz a prova do FunSaúde. Muito ansiosa, né? Mas, assim, é algo que atrapalha muito a ansiedade. Tentei controlar o máximo que eu pude. Fiz a prova. Graças a Deus, me saí muito bem. Quando foi em novembro, dias depois, eu fiz o da residência. E, por coincidência, os dois resultados saíram no mesmo dia. E como é que foi esse dia que você leu o resultado ali, viu o resultado, duas aprovações, duas excelentes notícias no mesmo dia? No mesmo dia, tanto da residência quanto do FunSaúde. Meu Deus, Gabriel, é uma sensação que eu não sei nem descrever. É algo assim extraordinário, é algo que faz assim, faz uma retrospectiva na sua cabeça de tudo que você passou, de tudo que você abriu mão pelo seu sonho, e você assim está colhendo os frutos assim na sua frente, e mais do que você imaginava. Então, assim, foi algo mágico. E imediatamente eu mandei mensagem para a professora Fernanda: professora, você não vai acreditar.
E ela vibrou junto comigo, porque realmente essa vitória não foi só minha, né? Essa vitória foi de muita gente. E quais são os planos para o futuro? Ai, Gabriel, eu vou ser bem ousada em 2022, viu? Vai fazer o quê? Olha, Gabriel, assim, conversando também, né, com a minha professora, Fernanda, que para mim ela é uma inspiração, sabe? A professora e ela me incentivou muito, assim, deu alguns conselhos. E a próxima meta aí é as provas aí a enfermeiro para tribunal, né? Então, vamos meter as caras nos livros Legal. e Então vai dar continua, né? certo. Continua É, degrau, degrau em degrau aí, buscando avançar cada vez mais, né? exatamente. Continuar no ritmo e conseguir bater a meta de novo. Carol, Carol, você começou a estudar depois de 6 anos ali estagnado no emprego, algo que acontece com muita gente no Brasil. Imagino que já não estava num ritmo tão forte de estudos, né, quando isso aconteceu. Teve o desafio, inclusive familiar, desafio de cunho de saúde, reprovações no início, a pandemia no meio que atrapalhou a vida de todo mundo. E demorou um certo tempo, né, ali para os frutos serem colhidos, né? A gente olha ali, muitas vezes o resultado não vê o trajeto, né? Foram quase 2 anos aí de preparação até vir essa dupla aprovação. Qual que é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje, às vezes desmotivado, às vezes pensando em desistir? E o que você diria para essa pessoa seguir em frente, ser imparável como você foi e é em sua jornada? Olha, o que é que eu posso estar dizendo para quem está nos ouvindo hoje, né, nesse momento? Se eu conseguir, você também consegue. Então, se A e B conseguiu, nós também podemos conseguir. Se A e B conseguiu ser enfermeiro de tribunal, por que que eu não posso? Todos nós podemos, Gabriel. Então, essa é a mensagem que às vezes a gente acha que a gente não é capaz, a gente se auto-sabota, a gente se subestima, acha que nós não temos capacidade, mas nós somos, ó, inabalável, ó. Legal. Luz aqui do GRAM, sempre tá aqui nas minhas provas, né? Fiz a do Fun Saúde com ela, fiz a da residência. E assim, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, porque ninguém vai levantar da cadeira e vai realizar o nosso sonho por nós. Né? Ninguém vai fazer isso pela gente. Então, somos nós que temos que correr atrás dos nossos objetivos. E eu estava muito determinada em mudar a minha vida, sabe, Gabriel? Ninguém vai mudar a vida da gente por nós. Somos nós que temos que levantar a bunda da cadeira e correr atrás dos nossos sonhos. E as adversidades, todos nós temos, todos nós. Você pode ver histórias de outras pessoas que passaram em concurso. A maioria foi trabalhando, passando dificuldade, problema familiar. Eu também tive problemas familiares aqui dentro de casa, em relação à parte financeira, onde meu esposo se abalou muito e você também tem que ter essa maturidade para poder lidar com estudos e os problemas familiares. Então, a palavra que eu digo, não desista. É possível. Apesar das dificuldades, das diversidades, é possível. Eu concordo 100%. É por isso que existe o canal, né? O canal ele traz testemunhos de pessoas que chegaram lá, não para que a gente se compare, né? Mas para que você que nos acompanha no caso aqui, se inspire. Então, se a Carol conseguiu, você também consegue. No seu tempo, na sua Com realidade, certeza. conforme às vezes os ajustes que você precisa fazer, né? Todo mundo tem ali o seu contexto, Com mas é certeza. possível, A gente nunca desde pode que se você não comparar a pare. ninguém, né, Gabriel? Isso. A gente nunca pode se comparar a ninguém. Cada um tem a sua realidade, né? Então, você vai adaptando os seus sonhos com a sua realidade e você focando e determinado, você vai conseguir, com certeza. Carol, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Parabéns mais uma vez pela história. É um grande orgulho para a gente conversar com os nossos alunos e ver o resultado ali do que a gente tanto se empenha em fazer, que é ajudá-los a mudar de vida. O mérito sempre é do aluno, o mérito é todo seu, mas a gente se sente ali como um participante ali
de algum modo, A mesmo com vitória uma é ajudinha, um nossa. direcionamento, uma coisinha ali para vocês irem para o caminho certo, e a gente fica muito felizes em escutar histórias como esta. A vitória é nossa, Gabriel, porque a gente não consegue nada sozinho. A gente sempre precisa um do outro para poder conseguir, né, as nossas metas, os nossos sonhos. Então, essa vitória é minha, é sua, é do Gran, da professora Fernanda, é do meu esposo, é da minha família, é de todos nós. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos acompanhar em 2021 nesse projeto. Já está aí com 3 anos e entrando em 2022 a todo vapor com novas histórias que serão contadas toda quinta-feira às 19 horas aqui, um novo depoimento imparável para você. Se você ainda não se inscreveu, não assinou o canal, ative aí as notificações, clique aí no sininho para você receber tudo que lançamos por aqui em primeira mão. Tenho certeza de que você vai gostar. Um feliz 2022 e conte sempre conosco. Até mais.